Senhor, nós te louvamos. Louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor criou todas as coisas de uma forma tão bela, tão perfeita. Obrigado por esse espaço aqui, por essa chácara, onde podemos ter esse tempo especial, ouvindo a Tua palavra. Peço que o Senhor ilumine o entendimento de todos aqui, de modo que possam compreender a Tua palavra, compreender a Tua verdade e poder aplicá-la nas suas vidas. Me dá sabedoria para transmitir a Tua palavra com integridade, com clareza, de modo que todos aqui possam entendê-la, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, nós estamos, no versículo 1 fala do tempo que os reis saem à guerra. A gente está aqui na primavera, esse é o contexto. A primavera é o tempo que o pessoal saia para a guerra. Algumas versões trazem o termo primavera mesmo. E os reis geralmente saíam para a guerra a esse tempo, porque já tinha acabado a época das chuvas, a época mais fria, e também porque havia abundância de árvores dando frutos. Uma das coisas que você se preocupa na guerra, uma das principais coisas é com o mantimento. O que os soldados vão comer? E quando você tem o caminho todo com árvores frutíferas e tudo mais, fica mais fácil para o pessoal acabar comendo. E Davi, então, ele passa, dessa vez, em geral, o Davi costuma sair com o seu exército. Davi sempre liderou o seu exército, mas dessa vez ele fica em casa. Ele está em Jerusalém, no seu palácio, enquanto seu exército está batalhando. A gente vai chamar atenção, eu vou chamar atenção nessa manhã sobre um aspecto da vida de Davi. Não sei se você percebeu, mas Davi era homem. Talvez você tenha percebido, né? Davi é um nome masculino. E Davi aqui está com em torno de 50 anos. Quantos aqui têm 50 anos? Mais ou menos. Fora o seu Celso. Que não tem. Um pouquinho mais. Não, mas Davi é um homem de 50 anos aproximadamente. E como todo homem, Davi é um ser sexual. Queria falar para você isso. Eu tenho em casa um livro dessa grossura que fala só sobre o homem sendo um ser sexual. O título do livro é The Sexual Man. O homem, ele é um ser sexual. Uma das coisas que caracteriza o homem é a sua sexualidade. E a sexualidade não tem idade. Você pode lembrar desde a sua mais tenra idade, desde a época que você consegue se lembrar que você era gente. E vai ter lá uma menininha que você estava olhando. Uma namoradinha que não sabia nem o seu nome, mas era seu namorado. Né? Vai lá. Eu estava na igreja, devia ter meus 4, 5 anos, mas tinha uma menina bonitinha na igreja. Eu lembro na primeira série, com os meus 7 anos lá, que eu briguei com um rapaz na escola por causa de uma menina. E ela nem sabia que a gente existia. Né? Então o pastor mesmo teve esse exemplo, né? E não era mentira a história dele. Aí, o que acontece? Nós somos seres sexuais desde a mais tenra idade, mas até as idades mais avançadas. Não vai chegar um dia em que você vai deixar de ser um ser sexual. Basta você chegar num bar com senhores de idade, né? 80, 90, 100 anos lá no bar, e para você ver a conversa que eles vão ter. Tem a ver com questões sexuais. Então, nós somos homens, nós somos seres sexuais. E isso é uma bênção. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se o sexo fosse uma opção para o homem, talvez Adão diria, mas eu não quero
ser um homem sexual. Eu não quero isso. Talvez os filhos de Noé também diriam, eu não chegou dessa coisa de mulher, é muito chato. Nós não estaríamos aqui. Mas o importante é você entender isso. Você, especificamente, independente da idade, por mais novo que você seja, você é um ser sexual. É um homem sexual. Existem algumas coisas na cabeça nossa que podem diminuir isso, tentar dizer pra gente, um dia isso vai acabar. Tá? Talvez você pense, eu sou um jovem, um adolescente, e eu tenho pensamentos sexuais perversos. Mas quando eu me casar, isso vai terminar, porque eu vou ter a minha esposa. Davi tinha 17 esposas. Ele chegou a ter 17 esposas. Mas se eu me casar com uma mulher nobre, uma mulher que todo mundo quer se casar com ela, aquela mulher troféu, aí eu vou estar satisfeito sexualmente. Davi se casou com Milca. Milca era filha de Saul. Saul, quando o pessoal ia enfrentar Golias, ninguém queria, ele tentou de tudo, aí chegou no final do desespero e falou, quem ganhar de Golias, eu dou minha esposa eu dou minha filha como esposa. Aí, já tem uma fila ali. Né? Era uma mulher nobre, a filha do rei, vamos casar com a filha do rei, provavelmente muito bonita, porque se ela não fosse assim, Saul não ia ser um bom negociante. Pensa, se ela fosse uma mulher muito feia, e Saul falando isso, o exército ia embora, falar, Saul, é piada isso. Mas não, todo mundo que falava para Davi o prêmio, falava, ele vai dar aquela filha de presente. Foi como esposa. Então, Davi tinha essa mulher como esposa. Davi tinha mulheres inteligentes como esposa, sensatas. E provavelmente no meio daquelas mulheres ele tinha outras muito belas. Então talvez na sua cabeça, quando você for casado, e se você conseguir se casar com uma mulher muito bonita, aí você não vai ter mais problema com a questão sexual. Isso é um mito. Davi tinha isso. Outro mito. Eu tenho problema com essa questão sexual porque eu sou um jovem, cheio de hormônios. Né? Eu faço doação de hormônios lá no posto de saúde, para quem precisa. Eu tenho muita vida, muita vitalidade para dar, mas um dia eu vou ser velho. E aí acabou isso. Aí eu vou sossegar. Davi estava com seus 50 anos. 50 anos não é velho. Mas é uma idade que às vezes você pensa, quando eu chegar em 50 anos, eu vou dar uma sossegada. Então a idade também não tem limite. Davi ele comete esse erro, esse grande pecado, e aí você pergunta, não, ele fez isso porque ele era homem, então não tinha como ele conseguir escapar disso. Não, tem homens que vivem corretamente. Um homem que viveu corretamente aqui no texto foi Urias, o esposo de Betseba. Urias estava na guerra, Davi chama Urias, e o plano de Davi a mulher está grávida, eu vou fazer com que Urias vá, tenha uma relação com a mulher, e aí na cabeça de Urias vai nascer aquele menininho loirinho, mas é dele. Não é? Deu algum problema lá na questão genética, mas o filho é dele. Tentou encobrir o pecado. Urias, sendo homem, tendo a chance de estar com sua esposa, que era muito bonita, muito formosa, ele dorme na rua, para não dormir em casa, porque ele diz, eu não vou dormir em casa com minha mulher, enquanto os soldados estão lá lutando na batalha. Então, é possível que você vença isso no sentido
que você não seja de uma maneira letal tragado por isso. Ou seja, você tem escolha. Então existe isso, no próprio texto existe isso. Você tem Urias ali escolhendo. Mas vamos ver um pouquinho aqui a questão de Davi. Uma vez que você é um ser sexual, que você tem impulsos sexuais, e graças a Deus por isso. Mas uma vez também que você pode cometer pecados dessa área, você tem que ver o que aconteceu aqui para tentar entender o que você pode não fazer ou deixar de fazer para que dê BO. Segundo ponto nosso, a gente já vai chegar nessa questão da solução, ou de uma sugestão. Davi, ele sendo homem, a pergunta que você faz é: o que ele estava fazendo aqui no terraço, olhando para os lados, andando depois do almoço? Ele acabou de dormir ali, os soldados estavam na guerra. O que ele estava fazendo ali naquela hora? Qual era a atividade dele naquela hora? Ele estava fazendo nada. Olha só que perigo. Ele era homem e estava fazendo nada. Isso nos dá uma indicação de uma lição bem interessante. Enquanto os homens estavam na guerra lutando, ele estava ali ocioso. Sempre que você está ocioso, você está a fazer nada, é porque existe alguém fazendo. Tá? Você está ocioso, mas tem alguém, lá no fundo você está ouvindo um barulho, tem alguém lavando louça. Né? Você está ocioso, mas tem lá um quintal para ser limpado. Tem um cocô de cachorro para ser tirado. Uma grama para ser cortada. Então, sempre que existe a ociosidade, Deus de alguma forma fez o mundo dessa forma, né? Fez o mundo desse jeito. Você está deixando de fazer algo que deveria estar fazendo. A grama não para de crescer. As pragas não param de brotar. Aquele seu trabalho poderia ser aperfeiçoado. Você já terminou um trabalho e disse: olha, esse trabalho está tão bom que não consigo mais melhorar ele. Difícil, né? Eu sou arquiteto. E ser arquiteto é uma bênção e é uma maldição. Porque você faz o projeto para alguém, e aí você diz nesse dia: está pronto o projeto, eu terminei o projeto. O Ari já tem essa experiência. Eu fiz uns projetos por Ari, aí você faz aquele projeto, né? Terminou o projeto, olha que bom, ficou muito bom esse projeto, acabou. Aí você faz uma besteira. Você chega à noite e vai ver uma revista de arquitetura. Acabou o seu projeto. Pode começar do zero. Né? O que você fala, olha essas ideias, eu poderia melhorar aquilo. E isso não tem fim. Então, de alguma forma, na arquitetura você tem que colocar um basta. Você tem que falar: olha, eu reconheço a minha insignificância, minha imperfeição, eu não sou Deus. Na arquitetura você descobre que você não é Deus. Deus consegue fazer tudo perfeito. Na arquitetura, cada dia que nasce o projeto vai sendo diferente. Então você tem que chegar um dia e dizer: basta. Mas isso nos diz uma coisa. Sempre tem algo, por mais que você tenha toda a sua casa bonita, perfeita, a grama está pronta, o cocô do cachorro já está no devido lugar, está tudo bonito, tudo no seu devido lugar, louça lavada, roupa lavada, sempre tem algo que você pode melhorar. Talvez uma habilidade, outra coisa. Como você é um ser sexual, isso é uma grande bênção. Se você se der ao luxo de ficar ocioso,
provavelmente você vai ser levado a pecar nesse sentido. Agora eu vou te fazer um alerta, uma advertência. Em geral, são os pecados de ordem sexual os mais destrutivos na vida do homem. Tá? Eles destroem de uma maneira que os outros pecados não destroem dessa forma. A gente tem aqui Davi, o grande servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, sendo destruído por esse pecado. E a pergunta que você tem que se fazer é: se o homem segundo o coração de Deus fez isso, será que eu devo tomar cuidado com a minha vida? Você pode pensar em colegas. Eu tenho colegas que morreram por causa disso. Tinha um rapaz de 11 anos, 12 anos. Eu dei aula para ele na igreja, desde lá em Curitiba. Sei lá, desde os 6 anos. Eu dava aula para ele, a gente dava discipulado e tudo. Aí esse rapaz, com uns 16 anos, conheceu uma mulher. Normal, né? 16 anos conhece uma mulher. O problema é que essa mulher já tinha uns 4 filhos. E era mulher de um traficante. Você já sabe o resultado, né? Os 7 palmos que separam ele do nosso mundo. Outros colegas, essa semana mesmo eu ouvi falar de um que se envolveu com uma mulher e o esposo dela estava no presídio. Então você já sabe o resultado também. Não tem. Se você se envolver com uma mulher que tem marido, e esse marido tiver um pouquinho de brio, né? Se ele for um pouquinho homem, ele não vai deixar barato. Né? Ele vai acabar com a sua raça. Então, Provérbios fala isso. Fala, cara, você se envolve com a mulher, você já sabe, é tumba o seu resultado. E esse envolvimento é muito sutil. Às vezes é uma mulher gente boa, chega para você e fala, olha, eu queria alguns conselhos seus. Meu marido me trata tão mal. E aí vai você lá, o conselheiro. Você acha que é Deus, você acha que você é o maravilhoso conselheiro. E começa a se envolver emocionalmente com a mulher, e a mulher começa a olhar em você o marido ideal, porque ela não acorda do seu lado e sente o seu bafo. Tá? E você começa a enxergar nela a mulher ideal, porque ela não acorda e você vê ela antes dela pentear o cabelo. Né? Existe isso. Às vezes você chega no seu serviço e tem lá aquela atendente ou mulher que trabalha com você e ela está sempre bonita. Ela demora 3 horas antes de sair de casa se preparando, né? Maquiando e tal, fazendo para ficar perfeita, cheirosa, está lá, e a sua esposa está lá em casa, você chega, ela às vezes está lavando louça e tal, não está? Do jeito que aquela mulher está. E você começa então, como ser sexual, a considerar isso. Olha que desgraça. A questão é, olha para você e diga, não quero que você olhe para você e fale para o seu irmão, mas diga, você não é melhor que Davi. E quando você comete um pecado sexual, a destruição é mais ou menos igual a uma erosão. Já viu uma erosão, né? Aquele buraco na terra que vai comendo tudo. Você quebra a confiança que a sua esposa tem em você. Se arranca o coração dela. Ela de repente olhava para você como o pai dela, como o protetor, e agora você, o melhor amigo, quebra a confiança dela. E às vezes você não é um monstro, você é simplesmente um homem que ficou ocioso.
que se deixou levar, que vai se arrepender o resto da vida por aquilo. Mas a grande questão é que você pode evitar isso. Existem coisas que nos levam à ociosidade. Uma das coisas são jogos. Já ouviu falar em videogame? PlayStation. Eu sou da época do Atari, talvez vocês não conheçam. O jogo, ele é algo legal, tal, com os amigos ali, você fica aquele joguinho legal, mas ele é um instrumento da ociosidade. Ele, de fato, não te dá absolutamente nada, exceto se você for um profissional. Te dá alguma coisa um jogo? Vamos dizer que você pega um jogo lá muito difícil e você consiga zerar aquele jogo. O que acontece no final? Sai um dinheiro do videogame. Aí você diz lá no seu Facebook, zerei tal jogo. E de repente tem um silêncio ensurdecedor. Você fala, poxa, nenhuma curtida. Ninguém curtiu. Aí você vê lá uma curtida, o meu primo curtiu, legal. Tem uma curtida. Você não ganha, no jogo, o jogo não te dá absolutamente nada. Aí você está naquele jogo de internet, de matar os outros, que legal, né? Lutando com aquilo, e você chega no final do dia e fala, cara, consegui matar 20, meu recorde. Aí sua mãe olha para você, filho? E a lição, você fez? A lição vai te dar nota. Se você fez a lição, você não vai ficar com cara de tacho no outro dia. E aí, filho, você zerou o jogo lá? Zerei. Tem como você me ajudar aqui a zerar a louça? Ih, mãe, agora não dá, agora eu estou cansado. Eu gastei todas as minhas forças naquele jogo. A senhora não sabe o quanto eu gastei de força para conseguir matar aqueles 20. O jogo te dá a impressão falsa que você está fazendo alguma coisa, mas na verdade você está ocioso. E está ali aberto a sugestões de Satanás. Então, ele na verdade não é um fim em si. Eu creio que Satanás usa essas questões para que você se enfie nelas e a partir delas vá para outros lugares. Fique mais neutro, tranquilo, para ele poder atuar na sua vida. Cuidado com isso. Tá? Existe uma grande besteira no nosso Brasil, é que o jovem, o adolescente, não pode trabalhar. Tá? É o piá ali de 13, 14 anos, cheio de hormônios, cheio de força, e se ele for ajudar o pai dele, entregar o pincel para o pai dele na escada lá, o pai está pintando, pai, está aqui o pincel, opa, você é um D menor, você tem que ficar jogando no celular, você tem que ficar paquerando na escola, e pode usar uma droguinha ou outra, mas você não pode trabalhar. E isso desgraça a vida da criança. Então, olha só, se você é uma criança, é para você brincar, é para você se divertir com seus colegas. Mas mesmo uma criança, ou quando você já é um adolescente, você pode trabalhar. No judaísmo, se eu não me engano, é 13 anos. Você faz lá o bar mitzvah, e para a sociedade você já é considerado um homem, porque você já pode procriar. Que bom se fosse assim na nossa sociedade, né? Não é que você vai se casar, mas você já tem responsabilidades. Agora você cria na nossa sociedade um ser ali no meio, que ele tem potenciais no seu corpo, mas não tem responsabilidade. E chama esse ser de adolescente. E é na adolescência que você destrói sua vida. Pensa numa jovem que poderia ter uma vida muito boa, fazer seus estudos, então se casar,
né, ter seus filhos, legal. Aí ela começa a ouvir funk. Qual que é o resultado? Começa a se misturar com as amigas. Começa a vestir uma roupa mais apertadinha. 16, 17 anos, o papai já tem que fazer um puxadinho em casa. Porque está grávida. Quantas jovens de 13, 14 anos estão grávidas? E sabe quem engravida elas? Os pássaros. As árvores. Não, em geral, são jovens como vocês, que estão ociosos. Estou falando como vocês no sentido de idade. E aí o pai chega desesperado em casa, e aí, filha, o que aconteceu? Estou grávida. Ah, é? De quem? Ah, do Tinoco. Tinoco? Mas Tinoco é uma criança. Não, pai, Tinoco já tem 15 anos. E aí o Tinoco, como ele é um jovem ainda, não dá nada e tal, ele larga ela tem que parar os estudos para poder trabalhar. Quem que vai cuidar do bebezinho? A vovó. Ai, vovó. Né? Gente, isso é a regra no Brasil hoje. Não é exceção. Sabe o Tinoco? Tinoco com 20 anos, ele já desgraçou umas 3 mulheres. Aí o Tinoco arranja um emprego. E sabe o que acontece com o salário dele? Vai para tia Maria da Penha. Ah? É isso que vai acontecer. Agora, o que aconteceu com o Tinoco? Qual que é o problema dele? Ele não entendeu que ele é homem. E ele tem que cuidar com isso. É uma grande responsabilidade. O que você carrega entre as pernas está ali como uma grande responsabilidade. Você pode multiplicar e encher a terra, e você pode destruir a terra. O recado que eu quero dar para vocês, finalizando, é: cuidado com a ociosidade. Se você ficar sem nada para fazer, o diabo vai arranjar um trabalhinho para você. Se você ficar, tá todo mundo trabalhando e você tá lá, acabou de levantar de um sono à tarde, e está no seu jardim procurando alguma coisa para ver. Não parece com hoje isso aqui que Davi estava fazendo? O que Davi iria estar fazendo se tivesse um celular na mão? Ele estava lá, eu preciso ver alguma coisa na internet. Eu preciso rolar o meu Face aqui para ver se tem alguma coisa. Para dar os parabéns para alguém que eu não conheço. Estão entendendo? A ociosidade, onde que leva? Então, cuidado. Olha só, a gente tem que agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque nós somos homens. Porque o Senhor pode, através de nós, encher a terra. Nós podemos ser uma grande bênção na vida das nossas esposas. Podemos ser uma grande bênção na vida da igreja, mas temos que cuidar com isso. O primeiro cuidado que temos que ter é esse. Cuidado com a ociosidade. Davi foi muito bem antes. Foi o homem segundo o coração de Deus. Ele teve a sua vida certinha, tal, até o dia que ele resolveu ficar ocioso enquanto os outros estão trabalhando. Mãe, posso organizar meu guarda-roupa? Mãe, estou vendo uma louça aqui, posso lavar? Pode, filho. Claro, deve. Pode lavar. Mãe, se eu estou vendo que a senhora está cozinhando aí um arroz, eu acredito que eu não sei fazer arroz? Eu acredito, filho. Me ensina a fazer arroz. Eu quero aprender a fazer arroz. Tem coisas estragadas em casa. Pai, como que conserta o chuveiro lá? O pai vai te ensinar. Tem uma parede que não está bem pintada. O sinal para que acabou o nosso estudo. Pai. Tem uma parede que está mal pintada. Pai, eu vou dar um jeito nessa parede aqui. Fuja da ociosidade. Seja esperto.
e você vai ter um futuro interessante, um futuro legal. Pode acontecer de dar BO? Pode. Mas se der BO nessa área sexual, é a pior coisa que pode acontecer com você. Tem jeito? Tem conserto? Às vezes sim. Mas às vezes o estrago é tão feio que acabou com a sua vida. Pergunta para um mendigo, para finalizar. Tem um mendigo passando na rua, um cara. Segundo uma estatística que eu vi agora, mais de 90% dos mendigos são homens. Você pode ver isso claramente na rua. Quando você vai perguntar para ele o que aconteceu, não é que acabou o dinheiro. Em geral, o cara teve problemas na área sexual. Ou ele não fez nada e a mulher acabou trocando ele jogou os bets. Ou ele aprontou e aconteceu tudo isso. Eu não quero ver nenhum de vocês nesse estado no futuro. Mas eu sei que todos vocês e todos nós temos esse potencial. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque o Senhor nos fez homens, e o Senhor nos deu um mundo com coisas que acontecem o tempo todo, coisas que estragam, pragas que crescem, roupas, louças que precisam ser lavadas, casas que precisam ser construídas, reformadas. E nós não temos desculpa, Senhor, no Seu mundo, para ficarmos ociosos, para nos entregarmos aos jogos, a ficar fazendo coisas que não tem valor nenhum, porque temos tanta coisa para fazer. Nos ajude a sermos espertos nesse sentido, a sermos homens de verdade e fazermos tudo de acordo com a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém.